Meus irmãos, Pai do Senhor, amém. Graças a Deus por essa oportunidade feliz que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui partilhando de mais um trecho, mais um vídeo, falando a respeito da palavra de Deus, amém. Mas antes, vai vendo aí a vinhetinha do canal. Deixe que você chegue no culto e passe. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E correrão de uma banda para outra, de um lado para o outro. Aquele filho, ele sem cama, sem comida, meu corpo de fome. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, irmãos, por tudo. Entendemos que o mundo está passando por uma situação difícil, mas nós, pela misericórdia de Deus, continuamos de pé na presença do Senhor e estamos aqui para compartilhar com vocês de mais um vídeo, de mais um trecho bíblico. E querendo Deus me dará uma palavra nesse dia para nos alimentarmos, uma vez que a cada dia está mais escasso, a pregação, a mensagem da palavra de Deus, e quando muitos estão pregando a teologia da prosperidade em meio a essa pandemia, e existe uma necessidade muito grande de nós ouvirmos a palavra do jeito que ela é, da forma em que Deus escreveu, para nos orientar a chegar no céu, amém? Mas eu não quero falar muito para não diminuir, para não aumentar aí o tamanho desse vídeo, mas quero louvar a Deus e agradecer a vocês pela vida de cada um, os que compartilham esse vídeo, os que curtem, os que param para ouvir e para se alimentar daquilo que Deus Ele nos dá, amém? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Meus irmãos, Deus tem me dado um trecho hoje na Bíblia, um trecho bem conhecido, irmãos. Tem um tio chamado Luiz de Souza, que sempre que ele prega, ele diz que bom é pregar em texto conhecido, porque quando o caminho é conhecido, fica mais fácil da gente andar e a gente não precisa perguntar tanto, irmãos? Então, se você tem um exemplar bíblico aí, nem que seja o Novo Testamento, abre aí no Evangelho de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, e vamos falar um pouco a respeito de Nicodemos, amém? Vamos estar lendo em nome de Jesus. A Bíblia diz assim, irmãos, capítulo 3 do Evangelho de João: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Meus irmãos, esse é um trecho muito conhecido, muito pregado a respeito desse príncipe dos judeus, como a própria palavra diz, a própria leitura diz, Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, era um membro do Sinédrio, e
até o próprio nome Nicodemos já nos leva, no grego, a Septuaginta já nos leva um pouco para governador, né? Uma pessoa que tinha poderes de votar em leis, de governar, não é? E leva também para conquistador de povo, né? A palavra Nicodemos, o grego, a Septuaginta, quando traduziu o hebraico para o grego, ele traz essa palavra aí como um conquistador do povo. Mas o que eu acho interessante, irmãos, nessa mensagem, justamente alguns pontos me chamam a atenção nesta palavra, nessa passagem bíblica, que Nicodemos, ele procurou a Jesus à noite, não é? E a gente entende que por ele ser um príncipe dos judeus, por ele ser um fariseu, e o farisaísmo, ele era responsável pela pregação e o ensinamento da Torá, não é? E a gente sabe que desde o livro do Gênesis, desde o primeiro livro em que Moisés escreveu, a gente vê a primeira profecia ali em 3:15, onde ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, né? Que venceria o pecado. Mas a gente vê que os fariseus, eles não pregavam isso, eles não acreditavam nisso. A gente vê que Jesus, ele veio e eles acabaram não acreditando. Mas Nicodemos, ele ouviu falar de Jesus e se sensibilizou, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero entender que quando Nicodemos ouviu falar das maravilhas em que aquele Jesus, aquele homem estava fazendo, chamou a atenção dele, né? Capítulo 23 e 29 de Jeremias, a Bíblia diz que não é minha palavra como fogo, não é? E martelo que me o sapeia. Então, de tanto ouvir a palavra de Deus, Nicodemos acabou acreditando que ali tinha algo de verdadeiro, não é? Então resolve ter um encontro com Jesus, mas ele saiu à noite. Mas por que à noite? Para não chamar a atenção dos demais do sinédrio, porque Jesus pregava justamente o contrário daquilo que era ensinado pela Torá, né? Jesus capítulo 5, verso 17 ali de Mateus, se não me falha a memória, eu me engano muito entre Mateus e Lucas aí, ele fala que ele não veio abirrogar a lei, ele não veio de manchar a lei, mas ele veio fazer cumpri-la. Só que Jesus, a gente sabe que a lei, ela não cumpriu aquele propósito que Deus ele tinha para com o povo. A lei adoeceu e Jesus veio justamente para morrer e mostrar a lei de uma forma espiritual e não carnal, na forma de morte de animais, não é? De sacrifício de animais, mas mostrar da forma espiritual, da forma que Deus queria que o povo entendesse, né? Em um âmbito espiritual. E aquele homem, ele chega a Jesus como príncipe dos judeus, como uma autoridade, como um governador, né? Como um conquistador de povo, né? Como seu nome no original já diz. Mas Jesus, ele é direto com aquele que era príncipe dos judeus, que era um homem que, para estar na posição que ele estava, ele teve que simplesmente estudar, na época, 10 anos de academia, porque era o tempo que se exigia de um estudioso para se formar rabino, para se formar um mestre da lei, não é? Mas Jesus, ele disse aqui a Nicodemos, ele disse, este foi ter a noite com Jesus, né? E ele diz, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então Nicodemos entendeu que Jesus realmente era o Filho de Deus e que era o enviado. Mas existia em Nicodemos algo que teria que ser renovado, que teria que ser transformado, né?
que era o arrependimento. Né? E a gente já estudou aqui no canal que a palavra arrependimento ela vem lá do grego, que traz o grego entrega pra gente aí, a Septuaginta entrega pra gente a palavra arrependimento como metanoia, né? Uma palavra muito conhecida aí pelos estudiosos da Bíblia. E essa palavra metanoia ela se divide aí em duas, e meta, que ela vem de transformação, não é? De mudança. E noia está falando de mente. Então Nicodemos precisava passar por uma metanoia, um arrependimento, uma transformação de mente, não é? Mas o que eu acho interessante, irmão, nessa passagem é justamente o versículo 3 e o verso 5, quando ele diz: Jesus respondeu e disse: na verdade que digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos continua não entendendo aquela conversa, mesmo crendo, mesmo tendo algo nele que cria que Deus, que aquele ali era o Filho de Deus ou o Deus encarnado, mas algo ainda lhe impedia, que era justamente uma transformação de vida, um arrependimento, não é? Perfeito, sincero. Aí Jesus vai e diz: olha, aí Jesus disse, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos continua não entendendo e diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Você vê, irmão, que eu sempre bato nessa tecla, em que a sabedoria humana não interessa a Deus. Deus, ele não simplesmente, não necessariamente chama os capacitados, a não ser que Deus tenha um propósito especial para aquela pessoa, não é? Porque se eu disser isso aqui, né? Aí eu vou dizer, eu vou me contradizer, porque aí vocês vão entender que Deus não chama um juiz, não chama um promotor de justiça, Deus não salva um presidente da república, não é? Deus não salva muitos sábios, mas Deus salvou Saulo, não é? E o transformou em Paulo, não é? Mas Saulo, ele também estudou 10 anos para ser rabino. Ele se capacitou, ele estudou 10 anos para ser rabino, para ser igual a Nicodemos, para ser um fariseu, para poder voltar no templo, para fazer parte do sinédrio. Mas Deus precisava de uma pessoa lá dentro do sinédrio para simplesmente pregar a palavra como ela realmente era. Por isso que ele salvou Saulo e transformou em Paulo. Por quê? Porque Paulo estudou 10 anos para ser rabino, mas também estudou filosofia aos pés de Gamaliel. Então, muitas das vezes Deus precisa salvar pessoas que têm capacidade, não é? Material, didática, mas Deus salva ele, mas transforma ele numa pessoa capacitada espiritualmente, porque é necessário que Deus chame aquele que é capacitado na área física, mas que transforme ele, mas que capacite ele de uma forma sobrenatural, que é espiritual. Mas Nicodemos, mesmo sendo capacitado, mesmo tendo tantos anos de academia, ele não entendeu que precisava nascer de novo. Mas nascer como? Nascer espiritualmente. Aí Jesus disse, no versículo 5, Jesus repete um versículo que me chama a atenção. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E esse versículo é um versículo que atrapalha muitos estudiosos, porque muitos também não entendem o que Jesus quis dizer ali. Muitas pessoas não entendem o que Jesus quis dizer, que ele teria que nascer da água e do Espírito. Jesus usou aí a simbologia da água, por quê? Porque a água, ela é purificadora, ela é um elemento que limpa, que tira a sujeira, que regenera
ali. Então Deus usa aí essa simbologia, essa metáfora, para dizer que Nicodemos teria que passar por uma lavagem, mas essa lavagem não seria na banheira em que ele tomava banho, não é? Porque provavelmente naquela época nem chuveiro existia, mas ele tinha que passar por uma água que significava o Espírito Santo, não é? Que a água aí, na Bíblia, é um dos significados do Espírito Santo. Ele tinha que passar por uma regeneração. Você vê que ele completa e diz: você tem que nascer. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus, não é? Então, o que eu acho interessante, no capítulo 3, ele diz: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele diz: se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Ou seja, se a pessoa, irmão, não nascer de novo, ele não pode nem ver e nem pode entrar, irmãos. Ou seja, tem que haver um novo nascimento, tem que haver uma regeneração, aleluia, tem que haver uma verdadeira metanoia na pessoa, tem que haver uma mudança de comportamento, aleluia. O que eu vejo muitas vezes hoje é muitas discussões, e eu lamento muito, porque tem pessoas que estão discutindo na plataforma do Facebook, e discutindo sobre a Bíblia, e chamando palavrão, pessoas dizendo que acreditam tanto em Deus, mas ficam discutindo versículos bíblicos na Bíblia e chamando palavrão, usando palavras que entristecem o coração de Deus. Pessoas que são revoltadas com a igreja, pessoas que são revoltadas com o comportamento de certos crentes, de certos pastores, de determinadas igrejas, e ficam profanando o nome do Senhor, aleluia. Mas eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, respeita este nome, aleluia. No capítulo 24, verso 12 de Mateus, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu entendo, aleluia, que muitos esfriou, aleluia. Eu entendo que muitas pessoas acreditavam, depositavam sua confiança em muitos pastores, seguiam pregadores, aleluia, na internet, nas igrejas, e até se assemelhavam a ele, viviam, aleluia, conforme aquilo na qual ele pregava, e aquela pessoa caiu de alguma forma, se desviou dos caminhos do Senhor, de alguma forma cometeu alguma coisa errada, e aquela pessoa que vivia apegado a ele, que vivia sustentada ao que ele pregava, também caiu, se revoltou, aleluia. E muitas vezes usa as redes sociais para falar mal da igreja, para falar mal dos crentes, para falar mal até de Deus, aleluia, porque seu coração está inchado, está magoado por algo que aconteceu com outro homem, aleluia. Mas Jesus, ele nos deixou claro, ele nos deixou vacinado. Ele disse: erra o homem em não examinar as Escrituras. Se você é um estudioso da Bíblia, se você gosta de estudar a Bíblia, então examine a Bíblia e veja o que ela testifica. Porque Jesus disse: examina as Escrituras, porque é ela que de mim testifica. É ela, não é o pregador. Aleluia. Então não se entristeça com o que está acontecendo, aleluia, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, e está acontecendo, se isso não viesse a acontecer, Jesus passaria por mentiroso, aleluia. Mas a Bíblia também diz, olhando para Jesus, aleluia, autor e consumador da nossa fé, aleluia, não olhe para o templo de alvenaria, aleluia, mas seja um templo e morada do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo diz lá em 3,17 de 1 Coríntios, aleluia. Não se espelhe em pastores, porque pastores caem, não se espelhe em igreja, porque Deus não habita em igreja, Deus habita em templo, aleluia, mas que Deus venha habitar em você, para que você tenha um novo conhecimento
nascimento, mas você tem que passar por uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente, aleluia, uma transformação de mente, aleluia. É necessário que aconteça com você, como aconteceu com Nicodemos. Ele entendeu através daquela mensagem de Jesus que ele teria que nascer de novo, se ele quisesse entrar e se ele quisesse ver o reino de Deus, ele tinha que passar por um novo nascimento. Oh, aleluia! Então, irmãos, não se preocupe, aleluia, com o que está acontecendo. Estamos passando aí por uma doença invisível. Eu não gosto nem de falar nisso, aleluia, porque eu sei que isso tem que acontecer. As pessoas estão morrendo, aleluia, não existe escolha nos que estão morrendo. Está morrendo o pobre, está morrendo o rico, está morrendo o branco, está morrendo o preto, está morrendo o estudado, está morrendo o leigo, aleluia, está morrendo o crente que se diz crente, aleluia, e até mesmo o crente fiel, Jesus está guardando. Vidas estão sendo ceifadas, as famílias, aleluia, estão chorosas, se lamentando, aleluia, mas é a palavra de Deus se cumprindo, porque toda vez, aleluia, que o homem desobedeceu ao desígnio do Senhor, Jesus, ele tentando trazer para o caminho, aleluia, muitas vidas tiveram que ser ceifadas, aleluia, e veja, olha ao seu redor, aleluia, e veja em que situação o mundo está. Agora mesmo eu falei a respeito das discussões que eu tenho visto na internet, no Facebook, aleluia, as pessoas falando a palavra de Deus e usando palavras pesadas, palavrões, aleluia, palavras que desagradam ao Senhor. E se dizem de Deus, mas a Bíblia diz que de uma mesma fonte, aleluia, não pode sair água doce e água salgada. Então como é que você pode dizer que é de Deus, aleluia, se a sua boca profere palavras, aleluia, maus e palavras boas e palavrões? Não pode. Então você pode até ter sabedoria bíblica, como Nicodemos tinha, aleluia, mas se você não passar por um novo nascimento, se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar, e se você não nascer de novo, você não pode ver. Amém? Foi esta palavra que Deus me deu, e eu quero encurtar os vídeos a cada vídeo que eu gravo. Foi esta palavra que Deus me deu. Então medite nesta palavra, aleluia, e veja que cada um de nós temos nossa contribuição para com o que está acontecendo hoje, porque o remédio para a pandemia não está nenhuma vacina, não. Porque há um ano atrás eu preguei em que esta pandemia ela ia ser crônica, e eu não escutei nenhum estudioso dizer isso. Foi o Espírito Santo de Deus que me induziu a falar. E hoje nós estamos aí lutando aí para conter uma pandemia, fechando as portas, e as pessoas desobedecem, vão para a rua e trazem a doença para os seus avós, para os seus pais, e eles matam sem saber que estão matando, matam sem usar veneno, matam sem usar uma arma, porque o dono do céu é que tem controle de todas as coisas, mas ele não pega ninguém de forma covarde. A Bíblia, aleluia, que é a bússola do homem, a bússola do crente, está ali acessível, é o livro mais vendido do mundo, mas não adianta você comprar e não ler, e não adianta você ler e não examinar, porque quando você se prende a um texto para bater de frente da igreja, contra a igreja, você está sendo um herege. Por quê? Porque quando você lê um texto e não lê seu contexto, ele simplesmente vira pretexto para a heresia. Então quando você usa um texto sem texto e contexto, quando você usa um texto sem contexto, você está sendo um herege, sim. Amém? Então que nós possamos meditar, porque eu sou canal da palavra de Deus, eu sou um formador de opiniões, e esta palavra que chega aí, ela primeiro passa por aqui. Então, para que eu pregue essa palavra para vocês, eu tenho que experimentar aquilo que eu estou pregando, não é? Para que eu possa jogar nas redes sociais,
mas que essa palavra ela não sirva de carapuça, mas que ela sirva de ensinamento para você, como serviu de ensinamento para um príncipe da sinagoga, que fez 10 anos de faculdade para poder ser um fariseu, para poder ser um rabino, e para um simples pedreiro feito eu, que sou pedreiro para sustentar minha família, mas sou pregador da palavra para sustentar a tua vida espiritual. Amém? Que Deus te ajude e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.